A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar, e eu quero mais uma vez agradecer em primeiro lugar ao nosso bom Deus pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. Agradeço também ao nosso pastor-presidente, o pastor Ailton José Alves, e à Superintendência da Rede Brasil de Comunicação por essa oportunidade de poder usar este veículo de comunicação através da televisão, através das redes sociais, para que possamos juntos aprender sobre o conteúdo profético das Sagradas Escrituras. E agradeço também a você por sua audiência, a você do Recife, você da região metropolitana, você da Zona da Mata Norte ou Sul, a você aqui do Agreste ou do Sertão do Estado de Pernambuco, e principalmente a você que é de outros estados ou até mesmo de outros países, de outros continentes e é aluno dessa aula de escatologia no lar, acompanhando a nossa programação pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós através das redes sociais. Temos recebido mensagens diariamente pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp. O WhatsApp do programa você sabe, não é o 994661010, o número está aparecendo aí na sua tela. E eu quero agradecer primeiro pelas suas orações, a você que tem intercedido, tem orado por nós, pela equipe da Rede Brasil, mas agradecemos também as mensagens que são enviadas diariamente. E esse agradecimento não é somente meu, mas de toda a equipe da Rede Brasil de Comunicação e com exclusividade daqueles que cooperam conosco aqui no programa Instantes Finais. Nós nos sentimos felizes em receber a sua mensagem de elogio, de crítica, as sugestões que chegam diariamente. E nós dizemos sempre aqui no programa que a honra e a glória é para o Senhor Jesus, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Mas a alegria também é nossa. Como você já sabe, nós estamos nessa nova temporada, estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas e eu sou sincero em dizer que eu também estou gostando muito desse tema, não é? Já tivemos a oportunidade de estudar nas temporadas anteriores, né? Nós já estudamos sobre os eventos escatológicos, já estudamos sobre o livro do Apocalipse, já estudamos sobre o livro de Daniel, versículo por versículo, e nessa nova temporada uma série de programas sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. E nessa temporada já estudamos várias profecias sobre a morte, sobre a primeira promessa messiânica, sobre o dilúvio. Estudamos também várias profecias na vida de alguns personagens. Lembra disso? Profecias na história de Abraão, de José do Egito, de Moisés e também outros personagens que nós estudamos. Que com certeza, não é, você sabe, essas histórias são muito conhecidas, mas nós estamos estudando principalmente o seu conteúdo profético. E estamos nas últimas semanas, nos últimos programas, estudando dentro dessa temporada sobre as profecias que ocorreram durante a peregrinação no deserto. Abre essa tela. Muito bem. Que imagem maravilhosa. Deixa eu falar aqui nessa câmera. Você sabe, eu já falei isso aqui outras vezes, mas eu não me canso de dizer as mesmas palavras porque é segurança para vós. Nós estamos estudando não só essas profecias dessa peregrinação no deserto, mas estamos até explicando um pouco daquele contexto, né? Lembra disso? Quando nós estudamos, por exemplo, sobre Deus provendo carne, Deus mandando maná, Deus dando vitória ao povo de Israel sobre os amalequitas, lembra? Então nós estamos estudando porque há muitas lições que nós podemos extrair para as nossas vidas. Essa jornada, essa peregrinação de Israel lá no deserto, que durou 40 anos, ilustra a nossa vida, que também estamos numa peregrinação, mas agora a nossa peregrinação é com destino à terra de Canaã. E é por esta razão que nós não estamos apenas lendo a profecia e lendo o cumprimento.
Na medida do possível, nós estamos explicando o contexto, né? Eu espero que você esteja gostando. Mas o nosso objetivo é para que você conheça não só o conteúdo profético, para que você não só reconheça a infalibilidade das profecias, mas, acima de tudo, que o Espírito Santo de Deus esteja falando ao seu coração, como tem falado ao meu, para que nós possamos extrair ricas e preciosas lições para as nossas vidas. Então, hoje nós vamos dar continuidade, né? Depois que estudamos esta série de profecias durante essa peregrinação, hoje nós vamos dar continuidade. No último programa nós estudamos sobre o tabernáculo, lembra? Aquele lugar de adoração onde Deus habitaria no meio do seu povo. Hoje vamos dar continuidade ao estudo das profecias bíblicas que foram proferidas durante a peregrinação do povo hebreu lá no deserto, e estudaremos sobre uma das profecias mais importantes e mais conhecidas do Pentateuco, que é a ocasião em que os hebreus estavam lá em Cades Barneia e Deus anunciou que toda aquela geração que saiu do Egito de maior idade não entrariam em Canaã, exceto 2 personagens, Josué e Calebe. Abre essa tela, por gentileza. Muito bem, é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Os murmuradores não entrariam na terra de Canaã. Nós vamos ler esses textos lá no livro de Números e vamos ver também o cumprimento. Esta imagem aí, claro que é uma imagem meramente ilustrativa, mas mostra aí Josué à frente do povo. E quem é essa multidão que entrou em Canaã juntamente com Josué e Calebe? Com certeza foram aqueles que ou nasceram durante os 40 anos da peregrinação ou que saíram do Egito de menor idade. Porque daqueles que saíram do Egito de maior idade, somente 2 é que entraram na terra de Canaã, não é? Então, nós, antes de explicarmos esta profecia, nós vamos explicar o contexto. Por que é que Deus tomou essa iniciativa? Qual é a razão pela qual Deus disse assim: eu vou matar essa geração e somente Josué e Calebe, dos que saíram de maior idade lá do Egito, somente eles 2 é que vão entrar na terra de Canaã? Por que é que Deus agiu, digamos assim, do ponto de vista humano, de uma forma arbitrária, talvez alguém interprete assim? E é claro, né? Deixa eu explicar algo aqui, para deixar bem claro para os nossos telespectadores, né? Que Deus é extremamente justo. Deus é justo em todas as suas ações. Deus jamais comete injustiças. Nós, seres humanos, falhos como somos, nós poderemos ser injustos em algumas ocasiões, bem como poderemos ser injustiçados em outras. Eu posso até dar um exemplo aqui. Os juízes, né, que estudam tanto e para exercer uma função tão nobre, tão honrada, mas muitas vezes os juízes são injustos. Muitas vezes eles estão no lugar de fazer justiça, mas não fazem. Ou por corrupção, essa é a verdade, principalmente aqui no Brasil, ou às vezes porque ele equivocou-se, pode ocorrer isso também. Mas Deus não comete injustiça. Então tudo que Deus faz é perfeito, está dentro deste atributo chamado justiça. Então há um porquê, há uma razão pela qual Deus disse assim: olha, eu vou destruir essa geração, e só vai entrar dessa geração que saiu de maioridade lá do Egito, só Josué e Calebe. Mas por quê? Qual é a razão? Então, antes de nós estudarmos a profecia, que está no capítulo 14, nós vamos lá para o capítulo 13 de Números, para nós estudarmos o contexto. E eu quero lhe convidar para você estar com a sua Bíblia aberta no capítulo 13 do livro de Números. Então, Números, capítulo de número 13, tem por epígrafe que 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Então, é Deus quem dá essa ordem. Então, os filhos de Israel haviam saído lá do Egito, já haviam peregrinado no deserto, já estavam em Cades Barneia, prestes a conquistar a terra de Canaã. E é Deus quem diz assim a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles.
E o que é que Moisés faz? Orientado por Deus, Moisés escolhe 12 homens, um maioral de cada tribo, e dá a eles uma missão. Olha, vocês vão lá em Canaã, vocês vão observar a terra, vocês vão observar como são os moradores, e daqui a um período vocês voltam e tragam um relatório para nós. Isso está no versículo 17. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe: subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas, também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos, e tomai do fruto da terra, e eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Então nós vamos perceber que os 12 homens, seguindo a orientação de Deus através de Moisés, eles foram espiar a terra de Canaã. E é interessante que dentro de 40 dias eles espiaram, eles voltaram e trouxeram até frutos que eles colheram durante aquela jornada deles, durante aquele período que eles foram espiar a terra. O versículo de número 23 diz isso: depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romães e figos. Então eles trouxeram o fruto para comprovar, para confirmar aquilo que Deus já tinha dito. Deus já havia dito que a terra de Canaã é uma terra que mana leite e mel, é uma terra produtiva. Esse é o sentido da terra que mana leite e mel. Então eles trouxeram romãs e figo, e o que nos chama a atenção aqui é que foram precisos 2 homens para trazer aqueles cachos de uva. Aí diz: chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Veja que o povo já estava às margens da terra de Canaã. Veja que 40 dias foi o suficiente para que aqueles homens chegassem em Canaã, espiassem a terra, colhessem do fruto e retornassem trazendo o resultado, trazendo o relatório. Posso dizer que aquela grande geração, os filhos de Israel, poderiam levar mais ou menos 30 dias, seria o suficiente, já que havia mulheres, crianças, 30 dias, digamos que fosse o suficiente para que eles pudessem chegar na terra de Canaã. Só que nós vamos perceber que aqueles 12 homens trouxeram 2 relatórios distintos. Os 12 homens viram os mesmos frutos, viram a mesma terra e viram os mesmos moradores. Só que 10 deles trouxeram um relatório pessimista, dizendo: nós não vamos conseguir vencer, nós não vamos conseguir conquistar. Os moradores são gigantes, nós somos como gafanhotos aos seus olhos. 10 deles só trouxeram notícias ruins, notícias desagradáveis. Se você está com a sua Bíblia, você pode observar. No versículo de número 27 diz: e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Olha, está aqui o resultado. Realmente a terra mana leite e mel. Mas veja o relatório negativo que eles trouxeram. Versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. E os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar pela ribeira do Jordão. Versículo de número 31. Porém os homens que com ele subiam disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Versículo 32. A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura.
Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então veja que 10 homens trouxeram apenas aquele resultado negativo, pensando nos obstáculos, nos desafios, dizendo assim: nós não vamos conseguir, não dá para ir adiante, nós vamos ser devorados, nós somos como gafanhotos. Versículo de número 2 do capítulo de número 14 diz: e todos os filhos de Israel, ao ouvir, o relatório, murmuraram contra Moisés e contra Arão. E com toda a congregação lhe disse: se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos no deserto. Veja que eles tiveram desejo de voltar ao Egito mais uma vez. E por que nos traz o Senhor esta terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Eu não sei se você lembra, mas nós já tivemos a oportunidade de dizer aqui no programa que quando Deus tira o seu povo lá do Egito e Deus envia aquelas 10 pragas, Deus estava dizendo, não só punindo o Egito, mas Deus estava dizendo aos filhos de Israel: confia em mim, eu estou convosco. E Deus vai fazendo milagres, Deus vai fazendo coisas extraordinárias. Deus abre as águas do Mar Vermelho, o povo passa a pés enxutos. Depois Deus fecha as águas do Mar Vermelho para devorar o exército de Faraó. Depois Deus torna as águas de Mara amargas em águas doces. Depois Deus dá vitória aos filhos de Israel sobre os amalequitas. Depois Deus manda água que sai da rocha, Deus manda as codornizes, Deus manda o maná. Então, aqueles homens haviam experimentado milagres, coisas extraordinárias, os grandes feitos, as grandes maravilhas, o cuidado, a provisão de Deus. Lembra do que nós dissemos no último programa? Deus disse assim: eu vou habitar no meio de vocês. Estava ali a Arca da Aliança, estava ali o tabernáculo, símbolo da presença de Deus. Mas observe que eles esqueceram tudo isso. Eles esqueceram os milagres, eles esqueceram os prodígios, eles esqueceram as maravilhas, eles esqueceram que Deus estava de uma forma simbólica entre eles, habitando ali no tabernáculo. E qual era o desejo deles? Voltar para o Egito. E eu pergunto, isso não acontece muitas vezes conosco, com os servos de Deus? Eu diria aproximadamente 3,5 milênios depois, que nós sabemos que o céu é bom, que o céu é um lugar maravilhoso, que nós sabemos disso, que o céu é um lugar onde habita a paz, a justiça, o amor e a alegria, é o lugar que Deus irá habitar com o seu povo para sempre. Mas quantas vezes estamos assustados com os perigos, com os desafios, com os obstáculos, com as grandes dificuldades que estão diante de nós? E esse texto lá de Cádiz Barneia foi registrado por Moisés no livro de Números para servir de alerta, de advertência para cada um de nós. E a maior prova disso é que na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, você pode ler dos versículos 1 a 13, que Paulo vai fazendo esse paralelismo, falando da experiência lá dos hebreus, que passaram pelo meio do mar, que saíram do Egito, mas Paulo diz: mas nem todos chegaram em Canaã. Deus não se agradou da maior parte deles. E por quê? Por causa dos pecados de incredulidade, murmuração e idolatria. Inclusive, Paulo diz que nós não devemos ser idólatras, ser murmuradores e ser adúlteros, pagãos, como foram os hebreus, como foram os israelitas. Paulo traz essas recomendações para nós. Então esse texto foi registrado, foi escrito exatamente para que nós pudéssemos entender que diante dos obstáculos, diante dos desafios, diante das circunstâncias adversativas, diante das intempéries da vida, nós não devemos murmurar, reclamar, mas nós devemos confiar em Deus. Nós devemos fazer como fez Josué e Caleb. Vamos ler o texto para saber qual foi a decisão de Josué e Caleb diante destes relatórios.
No capítulo 13, versículo 30 diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, veja que o relatório de Caleb era minoria, mas ele disse assim: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Que coisa interessante, Caleb viu os gigantes, Caleb viu os amalequitas, viu os filhos de Anak, mas o olhar de Caleb estava voltado para Deus. Veja o que ele diz: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Vamos ver o relatório agora de Josué, capítulo 14, versículo 6. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E rasgar as vestes, os judeus, quando rasgavam as vestes, isso falava de tristeza ou de arrependimento, quando eles haviam cometido o pecado, de pranto, de angústia. Foram isso que eles sentiram. Angústia, porque o relatório dos 10 espias estava inflamando o povo queria voltar para o Egito. E Josué e Caleb disseram, versículo 7, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é muito boa, se o Senhor se agradar de nós. Ele diz: então nos porá nesta terra e nula dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Eu posso dizer, sem medo de errar, que esta deve ser a nossa atitude. De, em vez de olharmos para os problemas, em vez de olharmos para as dificuldades, para os desafios, para os obstáculos que estão diante de nós, nós devemos olhar para aquele que nos fez a promessa, nós devemos olhar para Deus, porque se foi Deus que prometeu nos levar, nos conduzir, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos socorrer, Ele vai abrir os caminhos, Ele vai nos dar vitória sobre os inimigos. Basta nós crermos em Deus e obedecermos a sua voz, obedecermos a sua palavra. Há muitas pessoas, muitos cristãos, que por causa de provas, de lutas, de adversidade ou de tentações, ou de algum tipo de perseguição, pararam na jornada, pararam no caminho e disseram: não dá para continuar, não dá para ir em frente. Sabe o que vai acontecer? Se você não se levantar, você vai para o inferno. Se você não se erguer, não pedir força a Deus, você não vai entrar em Canaã, porque quem vai entrar em Canaã celeste, sabe quem é? É aqueles que confiam em Deus, é aqueles que seguem em frente, seguem adiante, que em vez de olhar para os obstáculos, olha para o Deus que fez a promessa. E é isso que Deus quer de nós. Nós, seres humanos, às vezes somos tentados a ficar olhando: meu Deus, que luta, que prova é essa? Deus não quer que nós olhemos para o tamanho da luta, Deus quer que nós olhemos para a grandeza de Deus, não é? Então, nós precisamos confiar em Deus. E é nesse contexto que vem a sentença, a determinação de Deus, capítulo 14 do livro de Números, versículos 26 até o versículo de número 34. Veja o que diz o texto: depois falou o Senhor a Moisés e Arão e disse: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Então veja que a murmuração foi um dos pecados que perseguiu Israel durante aqueles 40 anos. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuraram contra mim. Dize-lhes, é Deus agora determinando. Veja o resultado da murmuração, o castigo da murmuração. Deus diz: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver. Veja Deus dizendo: como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos farei habitar nela, salvo, ou seja, com exceção, Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. E você já sabe, não precisa nem eu explicar. Por que com exceção de Josué e Caleb? Porque o relatório deles foi diferente. Eles viram os amalequitas, eles viram os filhos de Anak, mas o olhar deles estava em Deus e na sua fidelidade, na promessa que Deus havia feito.
versículo 31. Deus continua dizendo: mas os vossos filhos, que dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezaste, porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá nesse deserto, e vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos. Olha, veja, você lembra que os espias foram e voltaram em 40 dias? Que nós já dissemos aqui que 30 dias de Cádiz Barneia até Canaã seria suficiente para que o povo pudesse conquistar, pudesse chegar na terra. Mas observe, Deus diz assim: os vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. Segundo o número de dias em que espiastes essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Nós vamos perceber isso também no mesmo livro de Números, capítulo 32, versículos 11 e o versículo 12. Diz assim, se você estiver com a sua Bíblia, abra, diz assim: de certo, os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. E sabe o que é que nós aprendemos aqui? Sobre a necessidade da perseverança. Sabe o que é que Deus está nos ensinando? Que não basta sair do Egito, que não basta atravessar o Mar Vermelho, que é preciso perseverar em meio aos desafios, em meio aos obstáculos. Versículo 12: exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. E eu aproveito para dizer que a perseverança é uma condição à salvação. Nós não cremos naquela predestinação fatalista, nós não cremos nisso. Que Deus já predestinou alguns para a salvação e outros Deus não escolheu, então serão condenados. Nós não cremos nisso. Nós cremos na predestinação que está baseada na presciência de Deus. O Deus que conhece o futuro, o Deus que sabe do amanhã, mas o destino de cada ser humano é de acordo com as suas decisões, com as suas atitudes. E eu posso entender isso, que o que fez Josué e Calebe conquistar a terra, entrar na terra de Canaã, foi o fato de perseverarem em seguir a Deus, de confiarem no Deus que fez a promessa, de confiar na grandeza de Deus. Se o Senhor se agradar de nós, disseram eles, nós vamos conquistar essa terra. E eu posso dizer que hoje isso aplica-se a cada um de nós. Quantas pessoas que já aceitaram Jesus como seu Salvador, já receberam perdão dos pecados, muitos que até já foram batizados com o Espírito Santo, que já pregaram, já louvaram a Deus, quantos que já louvaram a Deus quando crianças, quando adolescentes, quando jovens, mas por alguma razão, por alguma tentação, por alguma provação, por alguma perseguição, por algum obstáculo, pararam no caminho e estão parados. Muitos, inclusive, acorrentados, aprisionados por Satanás. Você sabe disso. Acorrentado pelos vícios, muitos lá no mundo do crime, no mundo das drogas. Agora, eu quero dizer que se está vivo, ainda tem uma saída. Deus pode lhe tirar de onde você está para que você possa continuar a sua jornada, para que você não fique prostrado no deserto, para que você não morra sem Deus, sem paz e sem salvação. E o que é que Deus espera de cada um de nós? Que a nossa atitude seja a de Josué e Calebe, que possamos crer, que possamos confiar, que possamos acreditar. Virão os obstáculos, virão os desafios, virão as perseguições, virão as calúnias, virão as tentações, os grandes desafios que estarão diante de nós. Porque eu posso dizer, por exemplo, que os filhos de Anak, que eram os gigantes da terra, que os amalequitas representam os demônios, representam as tentações, que parecem ser invencíveis, que nós nos sentimos pequenos diante dos gigantes, dos filhos de Anak. Mas nós não devemos olhar para a estatura dos filhos de Anak, para os amalequitas, nós devemos olhar para Deus que nos fez a promessa, que garantiu estar conosco. Mas o que Deus quer de nós? Que nós confiemos nele,
que nós possamos seguir em frente, seguir avante, seguir adiante, não parar, não desistir, não retroceder, não voltar ao Egito. Deus não nos tirou do Egito para nós irmos lá para o deserto e voltarmos para o Egito novamente. Deus nos tirou do Egito com o intuito, o objetivo de nos levar a Canaã celestial. E quem é que vai entrar lá? Aqueles que forem perseverantes em seguir a Deus. Aqueles que continuarem, que persistirem, que não recuarem, que não voltarem para o Egito, estes são aqueles que vão entrar na Canaã celeste. Então nós podemos aprender que esta atitude de Josué e Caleb ensina-nos a seguir em frente, a ir adiante, confiando no poder de Deus, na grandeza de Deus. E devemos muitas vezes abrir o nosso coração para Deus. Dizer, olha Deus, tu sabes que eu não tenho força, tu sabes que eu me sinto fraco, fragilizado diante de tantas lutas ou diante de tantas, mas me ajude para que eu não pare, para que eu não recue, para que eu não volte atrás, porque é isso que Satanás quer. Satanás quer que você volte, Satanás quer que você recue, Satanás quer que você pare, que você deixe de orar, que você deixe de ler a Bíblia, que você deixe de se consagrar. Satanás quer lhe levar para o inferno, mas Deus quer lhe levar para o céu. Mas faça a sua parte. Peça a Deus graça, peça a Deus força, peça a Deus misericórdia, peça a Deus que segure na sua mão. Diga a Deus, eu não quero desistir, eu quero ir avante. E assim Deus vai te ajudar, para que você possa chegar na Canaã celestial. Vamos ver o cumprimento desta profecia? Será que essa profecia se cumpriu? Será que nós podemos incluir mais uma profecia na lista das profecias infalíveis da Bíblia? Vamos ver? Números capítulo 26, versículos 63 a 65. Se você estiver com a sua Bíblia, Números 26, versículos 63 a 65, diz assim: estes são os que foram contados por Moisés e Eliezer, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó. Né? Aquela multidão contada, é por isso que esse livro recebe o nome de Números, porque houve duas contagens do povo, né? Uma no início e outra no final do livro. Versículo 64, e entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto do Sinai. E por quê? Porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. E eu faço questão de lembrar algo aqui, porque é claro que você deve entender isso. Não significa dizer que só foi Josué e Caleb que conquistou Canaã. Claro que não. Até porque somente Josué e Caleb, eles não teriam condições de lutar contra os amorreus, os cananeus, os amalequitas, os filhos de Anak. E quem foi essa grande multidão que entrou na terra de Canaã com Josué e Caleb? Das duas, uma. Ou pessoas que saíram do Egito de menor idade, saíram com uma idade inferior aos homens de guerra, uma fase de infantil ou de adolescência, e durante aqueles 40 anos cresceram no deserto, e aquela multidão que nasceu no deserto, porque você sabe disso. Durante os 40 anos de peregrinação, quando a coluna de nuvem parava, você sabe, os hebreus montavam as suas tendas e às vezes passavam dias, semanas, meses ou anos parados ali no deserto. E durante aquele período, com certeza havia procriação, com certeza havia reprodução, as mulheres estavam dando à luz. Então muitas crianças saíram do Egito, cresceram durante os 40 anos e entraram com Josué e Caleb. E muitos dos que nasceram no deserto foram eles que também entraram com Josué e Caleb. Mas da multidão que saiu do Egito, maior idade, somente 2. Abre a tela mais uma vez para nós lermos mais um texto. Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia, o último livro escrito por Moisés, capítulo 2, versículo de número 14. Diz assim a palavra de Deus: e os dias que caminhamos de Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos. Professor, por que não 40? Porque até chegar em Cádiz Barneia, e o período que saíram de Cádiz Barneia, 2 anos. Então, 40 anos foi o período total, de
do Egito até Canaã, mas de Cádiz Barneia até Canaã, 38 anos. Voltemos ao texto. Até passarmos o ribeiro de Zered, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara, ou seja, como o Senhor havia dito. Então nós vamos perceber aqui que a palavra de Deus se cumpriu na íntegra. Aquela peregrinação, aquela jornada que deveria durar o quê? De Cádiz Barneia até a terra de Canaã, 30 dias, talvez 40 dias no máximo, foram para longos 40 anos por causa do pecado da murmuração. E quando nós lemos, como eu havia falado, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, que Paulo faz esse paralelismo, nos ensinando sobre o perigo da incredulidade, o perigo da idolatria, o perigo da murmuração, Paulo traz essa palavra que serve de alerta, de advertência para cada um de nós. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, a partir do versículo 1, ele vai dizer assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo meio do mar, e todos foram batizados em Moisés e na nuvem do mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, Paulo começa a dizer assim: todos foram batizados, todos comeram de um mesmo manjar, todos beberam de uma mesma bebida. Mas observe no versículo 5, Paulo diz: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Então, uma das razões, não é a única, mas uma das razões pelas quais eles ficaram prostrados no deserto, qual foi? O pecado da murmuração, o pecado da incredulidade, o pecado da idolatria. No versículo 6 ele diz: e estas coisas nos foram feitas em figuras, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. É como se Paulo dissesse assim: essas coisas foram escritas, foram registradas nas Sagradas Escrituras, foram preservadas, e serve de quê? De aviso para nós. No versículo de número 10 ele diz: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Versículo 11, ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados o fim dos séculos. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe, não caia. É como se Paulo dissesse assim: siga adiante, siga avante, não desista, não recue, não volte atrás, não pense em voltar ao Egito, mas que o nosso alvo seja chegar na Canaã celeste, na certeza de que os obstáculos surgirão, virão as lutas, as provas, as tentações, as adversidades, os desafios, sem dúvida virão. Sem dúvida, os filhos de Anak, os amalequitas, os demônios, as tentações serão muitas, mas a palavra de Deus está nos convidando, convocando a cada um de nós para seguirmos avante, seguirmos adiante, confiando em Deus, perseverando, continuando, persistindo em seguir ao Senhor, até aquele grande dia que nós formos levados para o reino da imortalidade. Ou através da morte, que é uma possibilidade, ou através do grande dia em que Jesus vir buscar a sua igreja e nos levar através do arrebatamento.